Meus amigos, no ar, o Oficina da História, e hoje é 27 de junho. Estamos finalizando essa segunda-feira e iniciando essa semana. Já acabando o mês de junho, iniciando julho, chegamos na segunda metade de 2016, o ano já está acabando, passando muito rápido. Hoje eu quero mandar um abraço especial para minha amiga Cristine Seconello, que está ligada no Oficina da História lá na Suíça, acompanhando todo esse projeto, todo esse nosso bate-papo. O programa de hoje nós vamos falar sobre a Era das Revoluções. As revoluções inglesas, a Revolução Industrial e a Grande Revolução Francesa. Quais os motivos, quais as causas, as transformações e o resultado desse processo todo. Fiquem ligados. A Idade Moderna também é conhecido como Era das Revoluções, devido às grandes transformações sociais, políticas, econômicas e também culturais que vão acontecer naquele período. Uma das principais transformações é o surgimento das monarquias nacionais, é a formação dos países europeus que a gente tem. Essa formação está ligada à aliança entre a burguesia e a nobreza. A gente tem que lembrar que naquela época a burguesia estava em ascensão comercialmente. E o mundo feudal típico da Idade Média acabava criando um entrave, acabava criando um elemento limitador para esse desenvolvimento econômico comercial. Então, com o passar do tempo, esses burgueses vão se aliar a essa nobreza vai passar a se fortalecer, ela vai formar exércitos e através de guerras, de acordos e de tratados, eles vão voltar a centralizar a política, vão voltar a centralizar a organização de Estado. Com essa monarquia fortalecida, vai iniciar uma prática chamada absolutismo monárquico. Essa prática, ela é caracterizada pela total centralização da política nas mãos de um único governante, nas mãos do rei. Esse sistema político, o absolutismo, ele é justificado ideologicamente por vários teóricos. Jean Bodin e Jacques Bossuet são dois teóricos que vão legitimar o governo absolutista através da teoria da origem divina dos reis. Por essa teoria, o rei é rei porque Deus quer, não porque ele quer. Ou seja, é um fardo para esse rei ser rei. Outro teórico é Thomas Hobbes, com um livro chamado O Leviatã. Por esse livro, por essa obra, o indivíduo tem que abrir mão das suas liberdades em prol do bem maior, em prol do Estado. É a chamada teoria hobbesiana do contrato social, onde o indivíduo faz um contrato com o rei, porque o rei sabe o que é melhor para a sociedade. E por fim, o já famoso Maquiavel, com a sua obra O Príncipe, onde os fins justificam os meios, onde o príncipe, o governante, o rei, ele pode fazer qualquer coisa para manter o funcionamento do seu governo, para manter o funcionamento do seu Estado. Com o passar do tempo, esses governos absolutistas vão começar a impedir o desenvolvimento político, vão passar a impedir o desenvolvimento econômico. E começa uma verdadeira queda de braço entre burguesia e entre monarquia. A Inglaterra vai ser palco dessas primeiras revoluções, vai ser palco desses primeiros embates. Em 1641, vai iniciar na Inglaterra a chamada Revolução Puritana, sob a liderança de Oliver Cromwell. A Revolução Puritana, ela vai ter esse nome porque a maior parte dos seus revolucionários eram puritanos, ou seja, eram contra a Igreja Católica. A Revolução Puritana vai mergulhar a Inglaterra numa guerra civil violentíssima, que por fim vai dar vitória aos puritanos. Inicia então na Inglaterra
o período republicano. E te lembra que é a primeira e única experiência republicana de toda a história da Inglaterra. Oliver Cromwell vai ser o líder desse período e vai se transformar num verdadeiro ditador. Mas também vai ser o responsável por um amplo desenvolvimento econômico comercial, criando as bases que vão sustentar o processo de industrialização iniciado na Inglaterra já no século XVIII. Com a morte de Oliver Cromwell, vai assumir o seu filho, Richard Cromwell, que não vai ter a mesma veia administrativa do pai e vai ser derrubado num processo chamado Restauração Stuart. Como já diz o nome, restauração, porque restaura a monarquia. Então te lembra, faz um raciocínio rápido. A monarquia absolutista se consolida, a burguesia vai combater essa monarquia e vai derrubar ela. Com a morte de Cromwell e assume o seu filho, a monarquia volta ao poder, restaurando o governo absolutista, ou seja, centralizando todas as decisões na mão de uma única figura, no caso, o rei. Essa restauração absolutista também vai ser violenta. E um dos símbolos desse processo vai ser o julgamento do Cromwell, mesmo depois de morto. Ele já estava morto fazia 2 anos, mas o seu corpo vai ser exumado, vai ser enforcado e vai ter a sua cabeça cortada. Um simbolismo para mostrar para a população inglesa o que acontece com quem se volta contra a monarquia. Com o passar do tempo, esse governo absolutista na Inglaterra se torna praticamente insustentável e vai ter um novo golpe de Estado que vai receber o nome de Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é a maior de todas essas revoluções, porque ela vai sepultar de uma vez por todas o governo absolutista na Inglaterra, instaurando então um governo constitucional, ou seja, uma monarquia parlamentar constitucional. Vai existir o rei, mas ele não governa, porque o chefe de Estado, o chefe de governo, vai ser o primeiro-ministro, vai ser o parlamento. Por um acaso, esse é o sistema político que vigora na Inglaterra até os dias de hoje. Como tu pode te lembrar, tem a Rainha Elizabeth, mas tem um primeiro-ministro que vai ser o chefe de Estado. Ela é chamada de Revolução Gloriosa porque não houve nenhuma guerra, não houve nenhum tiro, não houve nenhum combate. Foi simplesmente um golpe de Estado, onde então o rei inglês vai ter que jurar a chamada Bill of Rights, ou a Declaração de Direitos, pondo fim então ao governo absolutista inglês e iniciando o governo parlamentarista. Hoje na história, em 27 de junho de 1929, ocorre a primeira demonstração de TV em cores no Laboratório Bell, na cidade de Nova York. Em 27 de junho de 1950, o presidente americano Truman ordena que o exército socorra os sul-coreanos. Esse ato marca o início da Guerra da Coreia, no apogeu da Guerra Fria. Em 27 de junho de 1972, é fundada a empresa de jogos Atari. Dia 27 é o Dia Nacional do Vôlei e o Dia Internacional do Diabético. É aniversário de Helen Keller, ativista dos direitos dos portadores de deficiências sensoriais. É aniversário de Guimarães Rosa, poeta e romancista sertanista brasileiro. É aniversário de Vladimir Herzog, jornalista que teve a sua morte ocorrida durante a ditadura militar brasileira. Uma morte muito controversa, inclusive. É aniversário da cantora e atriz brasileira Zezé Mota. E é aniversário do ator Wagner Moura. Em 27 de junho de 1970, morre Antônio de Oliveira Salazar, o ditador do regime salazarista em Portugal. E em 27 de junho de 2001, morre o ator norte-americano Jack Lemmon. Esse foi o Hoje na História.
Com o fim das revoluções liberais na Inglaterra, a puritana e a gloriosa, a burguesia inglesa sai fortalecida e vai poder adotar práticas políticas e econômicas que vão favorecer o desenvolvimento capitalista e comercial na Inglaterra. O resultado desse processo vai ser a chamada Revolução Industrial, a Grande Revolução Industrial. Ela acontece mais ou menos em 1750 na Inglaterra e é caracterizada pela passagem do trabalho manufaturado para o trabalho maquinofaturado. É a transformação do trabalho feito às mãos para o trabalho feito pelas máquinas. Isso vai gerar um impacto na sociedade, vai gerar um impacto nas forças produtivas, que vai levar a uma transformação da sociedade, uma transformação da política e, é evidente, uma transformação econômica. A Revolução Industrial vai ter como palco precursor a Inglaterra. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é por que começa na Inglaterra esse processo? Por que em nenhum outro lugar? Ora, porque a Inglaterra reuniu condições que propiciassem esse desenvolvimento. A Inglaterra vai ter uma mão de obra em abundância. No passado vai ter um processo chamado cercamento dos campos, e os servos vão ser expulsos do campo. Logo, eles vão migrar para a cidade em busca de trabalho, ou seja, mão de obra em abundância para essas fábricas de tecido na Inglaterra, principalmente. A Inglaterra é uma região rica em recursos naturais, como minério de ferro e carvão. Nós temos que lembrar que a grande máquina, a grande invenção daquele período vai ser a máquina a vapor, vai ser um motor a vapor, que é alimentado pelo carvão mineral. Um outro fator é que existe uma burguesia com dinheiro. Essa burguesia inglesa ganhou dinheiro com o comércio marítimo. Então eles vão poder desenvolver, vão poder investir nesse processo de industrialização. A Inglaterra, então, vai criar condições e lá vai iniciar esse processo. Com o desenvolvimento industrial na Inglaterra, o mundo vai se transformar, porque agora tudo vai ser produzido em larga escala. Ou seja, a Inglaterra vai buscar mercados consumidores e todo mundo vai sentir esse reflexo. Esse desenvolvimento industrial na Inglaterra e no mundo vai acabar por refletir também na sociedade. O campo vai ficar vazio, porque essas pessoas vão migrar do campo para buscar emprego nas grandes cidades e nas fábricas. Só que é evidente que não vai ter emprego para todo mundo, o que vai gerar um verdadeiro efeito colateral desse próprio sistema: o desemprego, a criminalidade, a falta de saneamento. As fábricas, como as máquinas são muito grandes, elas vão ser levadas num único lugar, criando verdadeiros bairros fabris. As pessoas que vêm trabalhar nessas fábricas, nessas empresas, vão morar perto dessas fábricas, criando verdadeiros bairros operários. E é nesse lugar que essas pessoas vão passar a trocar experiências. Uma coisa que Marx mais tarde vai chamar de consciência de classe. Eles vão começar a debater a sua condição. E é evidente que vão passar a questionar essa condição miserável de trabalho. Os trabalhos nas fábricas eram de 14, 15, 18 horas por dia. Então tu percebe que nada se parece com o trabalho que a gente tem hoje nas empresas. Leis trabalhistas? Nenhuma. Salários dignos? Nenhum. Condição digna e salubre de trabalho? Nenhuma. Tu trabalhava sem poder ir ao banheiro, com um capataz muitas vezes te chicoteando para que tu continuasse trabalhando. Nessas fábricas, era um lugar praticamente democrático. Trabalhava homens, mulheres, idosos e muitas crianças. Chega a ser até trágico, né? Umas crianças de 4, 5 anos de idade passavam 10, 12 horas por dia dentro de uma fábrica. Por que crianças? Porque como eles tinham as mãos pequenas, eles podiam trabalhar dentro dos teares para poder passar o fio dentro das agulhas. Essa produção em larga escala vai criar um mercado consumidor de maneira mundial, fazendo então com que a globalização passasse a tomar conta do mundo. Com a criação dessas fábricas, a criação desses bairros operários,
a criação da chamada consciência de classe, a troca de experiências entre esses operários, vai surgir o próprio movimento operário. Aliás, o surgimento do operário é uma das consequências do processo da Revolução Industrial. Muitas pessoas vão questionar essa situação e esse contexto que surge com o processo da Revolução Industrial. O primeiro movimento é chamado ludismo, o movimento dos quebradores de máquinas. Para nós é até um pouco estúpido, mas aquelas pessoas, eles eram contra a industrialização, eles eram contra a maquinofatura, porque as pessoas achavam que iam perder os seus empregos. Por isso que eles quebravam essas máquinas. O ludismo foi um movimento violento e duramente reprimido pelas forças policiais e pelos donos das fábricas naquela época. Um segundo movimento mais organizado é chamado de cartismo, porque eles organizavam um documento, redigiram um documento fazendo as suas exigências para os donos das fábricas. Uma jornada de trabalho digna, um salário razoável, condições salubres para o desenvolvimento do trabalho. A evolução do cartismo vai levar à chamada trade union, que vai se parecer com os sindicatos que nós temos hoje, onde grupos de determinado segmento do setor vão então se juntar, formar uma espécie de associação e vão lá exigir e lutar pelos seus direitos. A Revolução Industrial, como a gente viu, ela tem um marco de início, 1750 na Inglaterra. Mas ela nunca vai acabar porque sempre vai surgir uma nova tecnologia que vai transformar os modos de produzir. A Revolução Industrial, então, ela vai ter fases. A primeira fase, então, é essa, que é caracterizada pela transição do trabalho manufaturado para o maquinofaturado na Inglaterra. A segunda fase vai acontecer 100 anos depois, mais ou menos em 1850, onde a Revolução Industrial vai sair das fronteiras da Europa, com a descoberta de novas fontes de energia e quando as potências já industrializadas vão buscar regiões fornecedoras de matérias-primas e consumidoras de manufaturas. Essa busca por esses mercados fornecedores e consumidores vai levar a uma nova corrida colonial que vai ter como resultado a Primeira Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra, década de 50 a 60, a gente vai passar por uma nova fase da Revolução Industrial com a robótica e a nanotecnologia, ou seja, braços mecânicos robóticos vão substituir o trabalho feito pela mão. E hoje, a partir dos anos 2000, a gente tem um avanço tecnológico nunca antes visto, com informática, com internet, com computadores, que seria uma nova fase. Então te lembra, a Revolução Industrial ela tem um início, mas nunca vai ter um fim. A gente está vivendo ainda o processo e as consequências dessa Revolução Industrial, porque sempre vão surgir novas tecnologias que vão transformar o modo de produzir. E o mercado de trabalho, como é que fica, professor? Ora, a gente vai ter que ficar cada vez mais adaptado e cada vez mais qualificado para atender a demanda do mercado de trabalho do século XXI. A Revolução Industrial, ela vai criar a semente desse processo de transformação. E cada vez a gente tem que se adaptar a essa nova realidade tecnológica, a essa nova realidade de mercado. A Revolução Industrial, ela também vai servir de palco para outras transformações e outras revoluções. Uma dessas é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que começa mais ou menos em 1750, ela vai ter como motivo esse atraso econômico, porque o governo absolutista na França impedia a burguesia de desenvolver a sua indústria. Com a restauração da monarquia na Inglaterra, o rei inglês Stuart manda desenterrar o líder puritano Oliver Cromwell. E mesmo depois de 2 anos de sua morte, ele é sentenciado, é enforcado e tem a sua cabeça cortada em praça pública. Essa cabeça vai desaparecer. E somente em meados do século XIX é que ela vai surgir e vai ser devidamente enterrada. Pode parecer estranho enforcar e cortar a cabeça de um morto, mas naquela altura tinha todo um simbolismo para mostrar a restauração da monarquia absolutista na Inglaterra. Você sabia que o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, está ligado a uma manifestação dos operários em Chicago, em 1886,
e que acontece no dia 1º de maio. A partir daí, se adotou esse dia como o Dia do Trabalho. Você sabia que Maria Antonieta, a rainha francesa, foi condenada à guilhotina durante a Revolução, mas ela pediu que o seu julgamento e a sua execução fosse adiada, para que ela pudesse se arrumar para o evento. A Revolução Francesa, ela vai ser o evento que vai marcar o fim dessa era das revoluções. Vai ser o evento que vai marcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Ela inicia em 14 de julho de 1789 e ela vai durar 10 anos, até 1799. A Revolução Francesa, ela é a maior das revoluções burguesas. Ela é inspirada por ideais iluministas e ela vai acabar com o regime absolutista na França e vai inserir, então, a França na era do capitalismo industrial, na era da industrialização. As causas da Revolução Francesa são variadas e diversas, mas eu poderia resumir essas causas numa única palavra: atraso. O atraso econômico, porque a França, em fins do século XVIII, vivia economicamente na base da agricultura, impedindo o desenvolvimento da industrialização. Atraso político. A França vivia sob a tutela do regime absolutista. Te lembra, né? Onde o rei concentra todos os poderes na sua mão, ou seja, impedindo a participação política da maior parte da população francesa. E um atraso social. A sociedade francesa, antes da Revolução, era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, clero, nobreza e a população em geral. Só que clero e nobreza não pagavam impostos. Eles viviam justamente desses tributos pagos pelo terceiro estado. E o terceiro estado não recebia retorno nenhum do governo. Ou seja, eles passavam a sua vida inteira pagando impostos, pagando tributos, para sustentar o luxo e a ostentação das cortes francesas e do clero francês. A esse atraso da sociedade, da política e da economia francesa, a gente tem que somar a má gestão do dinheiro público francês. A França, naquela época, ela vai se envolver em conflitos que vai levar a aumentar o seu déficit. Um deles é a independência dos Estados Unidos. A França vai mandar dinheiro, vai mandar navios, vai mandar suprimentos e armas para apoiar a independência dos Estados Unidos, com o objetivo, então, de minar, de enfraquecer a Inglaterra. Isso vai esvaziar as cortes francesas. Nesse meio tempo, ainda tem um azar. Se a economia francesa é baseada na agricultura e ela é sucessivamente avassalada por más colheitas, da onde vai sair a arrecadação dos impostos da França? Não vai acontecer. Então faz a conta comigo. Atraso social, político e econômico, somado à má gestão e ao azar das más colheitas, criou um verdadeiro barril de pólvora. A França não perde muito tempo e ela vai convocar os chamados Estados Gerais. O objetivo da convocação dos Estados Gerais era mais ou menos promover um novo aumento de impostos. E para esse aumento de impostos, então, eles teriam que reunir os representantes do terceiro estado, que é a população, do segundo estado, que é a nobreza, e do primeiro estado, que é o clero. E lá, então, eles votariam um novo aumento tributário. Só que naquela época, cada estado tinha direito a um voto. Então, um voto para o clero, um voto para a nobreza e um voto para o terceiro estado. Então, era evidente que o clero e a nobreza iam votar em conjunto e o terceiro estado não ia poder participar desse sistema, porque eles iam ser um voto vencido. Então, para aumentar mais impostos e para esses impostos ficarem a cargos do terceiro estado, que já eram sobrecarregados com uma carga tributária elevadíssima. Só que o terceiro estado bate o pé. E eles não aceitam. Eles exigem que a votação seja por cabeça. O terceiro estado tinha mais de 500 representantes. E eles queriam, então, que clero e nobreza também pagassem impostos. Num primeiro momento, o rei francês, o Luís XVI, ele vai atender essas exigências, mas o objetivo dele era tentar ganhar tempo para organizar tropas e impedir que esse movimento se alastrasse pela França. Já era tarde demais.
A França já estava ocupada, as ruas de Paris já estavam ocupadas e já tinha iniciado a Revolução Francesa. Era 14 de julho de 1789. E o evento que vai simbolizar esse processo é a queda da Bastilha, a queda da prisão Bastilha. Ela foi invadida porque os revoltosos achavam então que ali continham armas para justamente lutar contra as tropas governistas. Com o início da Revolução Francesa, a gente vai perceber a união de dois grupos políticos, os girondinos, representantes da alta burguesia, e os jacobinos, a baixa burguesia, camponeses e artesãos. A Revolução, quando precipitada, é dividida em 3 fases distintas: a Assembleia Nacional, a Convenção Nacional e o Diretório. A fase da Assembleia Nacional Constituinte, a França vai estar sob a tutela dos girondinos, que não vão acabar com a monarquia, vão simplesmente criar uma monarquia constitucional, limitando os poderes do rei através de uma constituição. Só que os girondinos não vão atender os anseios dos grupos jacobinos e vão acabar por perder o poder, migrando para a segunda fase, que é a fase da Convenção Nacional, onde os jacobinos Danton, Robespierre e Marat vão iniciar a fase do terror, uma grande perseguição aos opositores do regime jacobino, inclusive guilhotinando Luís XVI e Maria Antonieta, escandalizando o mundo naquela época. Cortaram a cabeça de um rei e de uma rainha francesa. As demais potências absolutistas europeias vão começar a formar coligações contra essa França revolucionária. Essa forte radicalização vai fazer com que os jacobinos percam o apoio do povo. E os burgueses, sob a liderança dos girondinos, vão dar um golpe de Estado, o chamado Nono Termidor, ou Reação Termidoriana, dia 9 do mês das Termas, porque os revolucionários mudaram inclusive o calendário. Tem início a terceira e última fase da Revolução Francesa, a fase do Diretório, sob a liderança dos girondinos, uma fase marcada por uma crise econômica, por uma crise social e por grande corrupção. Os 10 anos de Revolução Francesa não conseguiram consolidar a França como um país industrializado. Então os girondinos vão fazer um pacto com os militares, na figura de Napoleão Bonaparte, que vai dar um golpe de Estado, 18 Brumário, ou dia 18 dos mês das Brumas, marcando o fim da Revolução Francesa, consolidando as conquistas da burguesia e dando início à Era Napoleônica. Era Napoleônica que, inclusive, vai ser tema dos próximos programas. Fiquem ligados no Oficina da História, acompanhem o Oficina nas redes sociais e até semana que vem. Um abraço, tchau!